Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo, que escreve essa carta aos Romanos, ele nos demonstra muito desafio, só que ao mesmo tempo ele nos traz encorajamento para que nós possamos enfrentar a nossa realidade, né? Porque em todo tempo, o homem, desde a queda lá no jardim, na sua existência, enfrenta dias trabalhosos. E dias trabalhosos, incertos, são os dias dessa terra. São os dias em que hoje nós vivemos o tempo das doenças psicossomáticas, em que as pessoas estão doentes da mente, andando em ansiedade, tribuladas. Elas estão passando pela prova de muitas coisas psicológicas. E aí também nós estamos na era digital, em que as pessoas estão na internet expondo as suas vidas de maneira errada, estão expondo a sua vida de maneira que não deve. As pessoas estão cativas de algo que estão levando-as para um lugar que não é abençoado. E isso não é para que você deixe de usar as suas redes sociais, não é isso, mas para você corrigir o curso daquilo que você tem feito. E nós temos que ser aqueles autoanalistas, à medida que nós aprendemos com a palavra do Senhor. Amém? Então, e nós encontramos um tempo de enfermidade, de pandemia, de uma série de enfermidades que assolam o povo, o câncer. Então, vem a palavra do Senhor, e aí ela nos traz uma grande verdade. E que verdade é essa? É a verdade que muda a perspectiva da nossa vida, para que nós possamos enfrentar com coragem e resistência todas as circunstâncias. Não importa as circunstâncias, o importante é quem está conosco, é o amigo que senta ao nosso lado, que se chama Jesus. E aí, neste momento, quando nós adentramos ao versículo 18, que é o versículo base dessa palavra, Paulo, ele divide, é um divisor de águas, ele divide ao meio essa palavra, dizendo assim: ao sofrimento do tempo presente e a glória futura. Só que nós não vamos adentrar aqui a glória futura, porque já dá para nós imaginarmos que a glória futura, ela nos sustentará em tudo, ao lado de Cristo. Mas o importante agora é que nós estamos aqui, é o tempo presente. Por quê? Porque Paulo, ele é perito em falar sobre sofrimento. Paulo, ele é a espinha dorsal do Evangelho. Ele fala para nós sermos imitadores dele, porque ele imita Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade. E Paulo, ele foi ameaçado de morte. Paulo, ele foi apedrejado. Paulo, ele foi preso, açoitado, humilhado. Paulo, ele tinha um espinho na carne, e ele pede para que Jesus tirasse esse espinho da carne. E Jesus fala: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, o que Paulo quer nos ensinar sobre os sofrimentos do tempo presente? É que todo sofrimento, ele tem um grande propósito. Por trás de todo sofrimento que passamos, ele tem um propósito. E na verdade, nós enfrentamos muitos processos ao longo da nossa vida, e dentro desses processos é inevitável o sofrimento. O próprio Jesus, ele nos diz assim: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E aí Jesus, ele já nos dá um alerta que nós teremos aflição. Mas aí ele diz assim também: vinde a mim aquele que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ou seja, à medida que ele nos alerta, ele nos traz o consolo. Ou seja, nós sabemos onde nós temos que levar o nosso
para quem? Assim como nós tivemos o exemplo do Jairson aqui, que ele soube levar a Jesus, e do sofrimento que ele estava passando, se extraiu o melhor, nasceu um louvor. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, meu irmão. O sofrimento, ele nos traz aquela vitória que a gente nunca espera. É grandioso isso. Então é interessante que o mundo faz com que nós tenhamos uma falsa ilusão das coisas e que nós criamos falsas expectativas. Vou dar um exemplo aqui. Há 26 dias atrás, hoje dia 26, nós estávamos passando pela virada do ano novo. Então você estava lá na festa de comemoração, não pela festa de comemoração, mas sim qual é a nossa perspectiva dela. Porque desde pequenininho, quando nós estamos inseridos nesse cenário, o que acontece? Nós somos colocados para aprender. Vamos colocar a roupa lá, uma branquinha, uma amarelinha, não sei o que lá, porque o ano novo vai vir e nós temos uma falsa expectativa que tudo vai zerar. E nós vamos começar tudo de novo e vai ser uma bênção. E iniciamos o ano descansado, parece que veio um renovo. Aí chega no dia 10, tem que pagar as contas, aí aquele peso. Aí você fala, não tem nada de novo. E o mundo nos leva para uma falsa expectativa e Deus nos traz para a nossa realidade. E aí essa realidade, ela é dura. Na verdade, nós podemos almejar, planejar, iniciar alguns projetos, mas nós não podemos fugir daqueles que ainda continuam. Porque processos em nossas vidas, eles têm início, meio e fim. O sofrimento é necessário do nosso nascer ao nosso morrer. Começa com o nosso nascimento. A tua mãe, a minha mãe, inicia dores de parto. Aí você nasce. Porque você está num lugar confortável, maravilhoso, e você é expulso de lá. Você já é chutado para fora, literalmente. Passa por um lugar muito estreito. E aí a primeira impressão que nós temos da dor é o ar que entra em nossos pulmões. Pá! Aí nós vemos, não é um choro, é um grito. Por isso que todo bebê, a gente fala que chora quando nasce, por causa do ar que entra nos pulmões, é uma nova sensação. Eu estava num ambiente aquático. Então, nós temos isso, mas tudo isso que eu estou falando até aqui não nos impede de termos os deleites, os regozijos, contemplarmos dias de felicidade, de paz, de alegria, mas tudo são momentos, e o sofrimento sempre vai estar ali. O sofrimento sempre vai estar ali. Só que se nós não formos forjados desta maneira, nós não passarmos por uma prensa, nós não vamos alcançar o propósito que Deus tem para nós nessa terra, e nós não vamos alcançar a nossa salvação. E junto com isso nós temos que ter a fé. E a fé, a palavra nos ensina que ela não é algo que nós criamos. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom que buscamos em Deus. E o que acontece aqui? A fé não é um amuleto para você jogar na Mega. A fé não é um amuleto para você usar de qualquer jeito. A fé é uma espada afiada. É um instrumento de guerra. E quando você tira essa espada, para você guerrear até o fim da sua vida. É para você usar contra o sofrimento. É para você usar contra aquilo que você está vivendo neste momento. Começa a olhar agora, neste exato momento, para o sofrimento que você tem vivido. Seja o sofrimento de qualquer ordem. E você vai entender por que é necessário você passar por este sofrimento. Porque na verdade é o seguinte: Deus está chamando a gente de uma realidade. A gente tem que sair do cenário da expectativa mentirosa, das falsas profecias, da mentira. Nós temos que buscar a palavra da cruz realmente. Nós temos que estar inseridos
cenário da cruz, aos pés da cruz. Se você quer uma bênção de Cristo, que as mãos de Cristo te alcancem, você precisa estar nos pés. Só quem está nos pés vai alcançar as mãos. Amém? Eu gosto muito porque a vida em Cristo, ela nos traz uma didática. É fácil nós observarmos. A azeitona, para ela extrair o melhor azeite dela, o que acontece? A azeitona passa pela prensa. Você quer fazer um suco bem gostoso, você tem que espremer ou bater a fruta. Você quer fazer um pão, você tem que sovar a massa. Você quer fazer um bolo para que ele não embatume, então você tem que bater bem. E você acha que você não vai ser esmagado? Olha a didática, olha o ensinamento fácil que nós temos. Então, quando você estiver lá na tua cozinha batendo um bolo ou usando um azeite na sua salada, lembre-se que para você estar com aquela especiaria ali, ela passou por um processo de dor. A ostra, para produzir a pérola de grande valor, ela produz a pérola através do sofrimento. E tudo isso é um instrumento de Deus que chama arado. Você falou sobre o arado aqui. E o arado de Deus, ele revolve a terra da sua alma. Ele vai até o profundo e escondido para que você venha dar o melhor fruto, para que você venha dar a melhor colheita. Então deixa o arado de Deus passar. Não reclama não. Isso me lembra, eu gosto muito, eu e minha esposa, a gente faz uso de um devocional que chama Manancial no Deserto. Fantástico, foi escrito em 1972. E lá ela insere um devocional de um folheto que ela encontrou e conta uma história sobre a mariposa imperial. E aí ela diz que o casulo, tanto o casulo que está vazio quanto o cheio, tem o mesmo formato, a mesma beleza. E a mariposa imperial, que ela é grande, colorida, ela é enorme, ela passa por uma fenda tão pequenininha, imperceptível. E ela ficou com aquilo na cabeça: como que vai passar um ser daquele grande, um inseto daquele enorme, por um lugar tão pequenininho? Aí tem uma explicação. Por conta que aquela fenda pequenininha é importante para vascularizar as suas asas e ela ganhar força. E aí essa pessoa acha um casulo, e esse casulo leva para casa esse casulo. E porque ela tinha a curiosidade de ver nascer uma mariposa imperial e como era aquele processo. E passado um dado tempo, começa a movimentar o casulo. Essa pessoa para tudo que está fazendo e ela vai observar aquele processo ali. E aí começa um processo muito dificultoso. E ele começa a observar: será que eu tirei ela do ambiente natural dela e ela está com dificuldade de nascer, dificuldade de eclodir, e aquele processo ali sai, não sai, sai, não sai? Não, eu vou ajudar. Eu vou ajudar essa mariposa. Foi, pegou uma tesoura bem afiada e cortou o fio que estava prendendo aquela mariposa. Deu um piquezinho. Aí vai e sai a mariposa inteira. Ainda com o corpo molhado, ele ficou naquela expectativa. E agora ela vai, as asas estão pequenas ainda, agora a asa vai começar a secar e não aconteceu. Aquele ser que era para ser um ser que ia ganhar altura, voar, que ia brilhantar a natureza, simplesmente teve uma breve vida de um animal rastejante. Por quê? Porque ele não respeitou nem o criador da mariposa. Ele
quis tomar o lugar do Criador, que na sua infinita sabedoria criou a mariposa para nascer daquele jeito. E porque ele cortou a vascularização, que é quando ela faz muita força, expande os vasos, irriga as asas e as asas crescem. Então ele interrompeu. Aí, dentro desse processo da mariposa de sofrimento, nós vamos agora falar sobre 2 tipos de processos. E tem tudo a ver com o que nós acabamos de ouvir até aqui. E esse primeiro processo é sobre nós. Depois nós vamos falar sobre os processos com relação a terceiros. O primeiro processo, quando nós olhamos para nós vamos entender a partir de agora que é necessário nós passarmos pela forja. Esse mundo é uma forja para nós. Nós temos que passar pela prensa. Existe um ditado popular e simples que fala assim, que água mansa não faz marinheiro bom. Zona de conforto não vai fazer pessoa guerreira. Se você está muito na sua zona de conforto, desconfia, porque você não vai alcançar os objetivos que Deus tem para você e você quer alcançar. Para Deus te abençoar, você tem que ir. Por isso que Deus fala na palavra, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, e eu acho interessante que há processos durante a vida de determinadas pessoas que elas passam pelo máximo das provas, até mesmo na saúde. Eu conheço pessoas que passaram pela prova do câncer e não reconhecem Cristo, porque esses processos são feitos para que nós venhamos olhar para nós, olhar mais para Deus, rever nossos conceitos e mudarmos como seres humanos. Só que existe uma coisa chamada autossuficiência. Aí nós vamos lá para o tempo de Laodiceia, lá em Apocalipse. E aí Jesus diz: vocês não são frios e nem quentes, vocês são mornos, e eu vou vomitá-los da minha boca. Olha que coisa forte. Jesus rejeitando. E nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. As pessoas estão, mas não estão. E aí a palavra diz assim: não, nós estamos ricos, abastados, não precisamos de nada, estamos felizes, estamos muito bem. Aí Jesus vem na tréplica e diz: vocês são infelizes, pobres, miseráveis e nus. E recomendo que comprem de mim o ouro refinado no fogo, vestes brancas para tampar a tua nudez, e colírio para que vocês venham enxergar. Colírio para que vocês possam enxergar a vida espiritual. Ouro refinado no fogo. Roupas brancas sem manchas, para nós escondermos a nossa vergonha, a nossa nudez, a nossa exposição desnecessária. Lembre-se, seu corpo é um espírito, é um templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Então, o que nós devemos, dentro desse processo, não fazer como essas pessoas que passam pela pior prova e ainda viram as costas, quando que era para se voltar para Deus. E aí nós que estamos tendo o entendimento da palavra dentro desse sofrimento, que são processos, porque na verdade é luta, é processo de aprendizado, tudo isso nós chamamos em uma palavra só, sofrimento. E aí nós temos que mudar a nossa oração, porque a gente está orando errado. A gente fica: Senhor, me tira disso, Senhor, me tira disso, Senhor, me tira disso. E não é assim. É: Senhor, me ensina a passar por este processo para que eu me fortaleça. Passar o processo da mariposa, sofrendo quando for sair, para se transformar numa grande mariposa e alçarmos voo que Deus assim determina. Então nós temos que mudar o objeto da nossa oração.
Porque na verdade nós não queremos passar por determinados processos. Porque de certa forma os processos são uma disciplina na vida da gente. Porque muitos dos sofrimentos que nós estamos passando é disciplina porque nós cavamos. Porque se fosse uma cruz na sua vida, você não estava merecendo, assim como Cristo. Cristo não estava merecendo e foi colocado não merecia e foi colocado numa cruz. Então, a grande parte do nosso sofrimento se chama disciplina. Então, olha só, nós temos que mudar esse cenário. E olha só que Salomão, ele diz assim na palavra: é melhor nós estarmos num velório do que nós estarmos num banquete, numa festa. Porque no velório nós somos chamados à realidade da vida, das experiências, do ápice da democracia de Deus, que a morte ela vem para o pobre, para o rico, para o coxo, para o manco, para o sadio. É para todo mundo. E ali nós pensamos: puxa, eu tenho que melhorar isso. Puxa, eu tenho que ter mais zelo com a minha família. Eu tenho que me voltar mais para os meus filhos que estão tão abandonados. Eu tenho que me voltar mais, de uma maneira mais séria, para o meu trabalho. Eu tenho que valorizar aqueles que me valorizam tanto e eu estou desperdiçando a comunhão. Eu tenho que restaurar a comunhão na mesa, com a minha família, com a minha casa, restaurar o diálogo, restaurar tantas coisas que eu preciso restaurar. E ali naquele momento, nós precisamos fazer isso, mudar o parâmetro, a perspectiva da nossa vida. Então, o sofrimento é uma forma que Deus se revela para nós. E revela nós para nós mesmos. O sofrimento ele faz com que nós venhamos a pensar mais, nos traz uma profundidade sobre nós e as nossas atitudes. O sofrimento nos deixa mais sóbrios, porque nós estamos vivendo na expectativa do mundo, na mentira do mundo, enquanto nós temos que ser mais sóbrios, mais compassivos. Ninguém vai ser grandemente usado por Deus se não for amassado, se não for prensado, se não for quebrado. Você acha que é fácil esse grupo de louvor estar aqui? Eles têm que passar pelo processo, serem amassados, quebrados, quebrantados, assim como eu também estou aqui. E não vai ser diferente para nenhum irmão. Porque se você quer alcançar o alto, o céu, a morada do Altíssimo, você tem que passar pelos processos. E o sofrimento ele abre os nossos olhos e entendimento para as consolações de Deus. Mas como você vai alcançar as consolações de Deus? Você vai alcançar da seguinte maneira: a partir do momento que você começar a declarar com a sua própria boca onde você começou a errar. Porque nós somos campeões, especialistas em mascarar as nossas atitudes, aquilo que nós erramos, e colocar a culpa no outro, colocar a culpa em Deus. Então, a partir do momento onde nós declararmos dizer, foi aqui que aconteceu, começa a descer as consolações de Deus, começa um amadurecimento espiritual, e Deus pode fazer isso por você. É como aquele jovem que estava cortando madeira às margens do Jordão com um machado para eles aumentarem a escola de profetas. E aí ele não percebeu, assim como nós não percebemos, entre aspas, que a nossa vida está se afrouxando, que o nosso relacionamento vai se perder, que as nossas finanças vão para o espaço, que a nossa saúde vai se perder. E ali começa a afrouxar, e daqui a pouco houve um grito: ai, o machado era emprestado, e cai dentro do rio Jordão. Sorte que o profeta estava no local. Então o profeta Eliseu chega e diz assim: onde caiu?
Ele não foi lá e tirou. Ele perguntou: onde caiu? E eu pergunto para você hoje: onde caiu? Onde caiu? Declare. Aí aquele jovem declara. O profeta vai, corta um pedaço de galho, limpa e joga na água, e aquela cabeça de ferro flutua. Mas precisou declarar. Pare de se omitir para a sua própria vida, para que ali na frente não tenha uma contraprestação terrível, uma contraprestação difícil de remediar. Porque às vezes nós só funcionamos remediando. Não somos proativos em antever, antecipar e dizer: não vou fazer isso. Aí, ai meu Deus, ai meu Deus. E é um ai meu Deus que sai da boca. E aí dentro desse manancial conta-se uma outra história, em que um homem perdeu tudo numa enchente. A sua casa, o seu moinho, a força das águas levou tudo. E aí, quando as águas baixaram, ele naquele cenário de miséria, tudo destruído, ele olha com o coração triste dele, com o coração sem forças, um sentimento de que: e agora? E agora? Aí, ele olhando todo aquele cenário, quero que você se imagine comigo aquele cenário, assim como foi no Rio Grande do Sul há pouco tempo. Todo aquele cenário de destruição, as coisas debaixo d'água, toda uma vida, para a gente ver que nós somos administradores das coisas, né? Nós não somos donos de nada, nós somos administradores. Aí, daqui a pouco ele olha para um barranco desnudado pela enxurrada, e ele começa a olhar, e aí ele vê algo dourado, e ele pensa: nossa, parece ouro, vou lá ver. E chega lá, é ouro. E a mesma enchente que destruiu tudo revelou para ele uma riqueza. Mas isso não é sobre bênçãos materiais, é sobre os processos que nós passamos e o que Deus revela de tesouro para nós depois que nós passamos. E aí ele revela os tesouros, mas nós só encontramos esses tesouros em Cristo. E nós nem sequer imaginamos o que Jesus tem preparado para nós, mas precisa de obediência e posição. Quer mudar a sua vida? Mude a posição. Faça aquilo que você nunca fez. Mude a posição, senão você não vai mudar. É aquela velha história: a pessoa vem, cai todo dia de culto, cai com o mesmo demônio. Ela já tem um demônio de estimação com ela. Então não seja assim, meu irmão. O processo traz recompensas, mesmo que não seja aquela que você espera, mas é aquela que vai te dar o sustento, é aquela que vai te dar a estatura de pessoa madura. E agora nós vamos olhar um pouco para os processos dos outros, do nosso próximo. Aí eu digo para você: não interrompa, não tire ninguém dos processos. Aí o aproveitador de plantão diz: falei, o pastor falou, não é para ajudar ninguém. Não é isso. Não é isso, nós vamos entender que não é isso. Por quê? Porque se nós interrompemos o processo, é como olhando para nós, como nós mudamos a nossa oração. Nós estamos tirando a oportunidade de a pessoa se libertar.
nós estamos tirando a oportunidade dela passar por uma disciplina e uma dor e nunca mais cometer aquilo novamente, dela se transformar como ser humano. E aí nós temos às vezes um familiar, um ente querido, né? Nós fazemos isso pelos mais próximos. Nós somos campeões em interromper os processos. O que nós devemos fazer? Nós devemos levar a palavra. Às vezes é necessário que nós venhamos levar um mantimento, às vezes nós temos que levar um dinheiro, às vezes é necessário que nós venhamos dar uma provisão, mas ajuda tem limite, porque nós não devemos interromper a disciplina. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, Ele respeita os processos. Lembra lá da mariposa? O processo que Deus respeita é o nascimento numa fenda bem pequenininha de um ser proporcionalmente enorme. E Deus está respeitando porque Ele construiu assim. E aí nós vamos lá e abrimos uma fenda. Aí você vai ver o zemoleza.com, o inútil. Nós vivemos uma geração difícil, um bando de inútil, cada vez mais. E nós, como igreja, temos que combater isso dentro de casa dos nossos filhos, com todos, porque senão a contraprestação vem lá na frente, e vem a cavalo, vem mais forte ainda. Então Deus, ele respeita. Por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, vou dar um exemplo para ficar mais claro aquilo que eu estou falando. Eu vou sempre dar exemplo porque fica marcado, fica tatuado em nós. Vamos dizer que nós aqui temos um irmão que está perdido nas dívidas, mas devendo uma grana pesada. Tem um devedor tem um credor em cada esquina. Aí, nosso bom coração, firmado em Cristo, com um espírito caridoso, de compaixão, de misericórdia, se colocar no lugar do outro, vamos fazer uma vaquinha e vamos pagar. Cada esquina nós vamos parar e pagar os credores. Aí pagamos. Na próxima esquina que o irmão virar, ele vai fazer mais credores que as outras esquinas, porque nós não deixamos ele passar pelo processo. Nós deveríamos ter ajudado ele no sustento. Por quê? Ele vai dever 2, 3, 4 vezes mais. E Deus vai me ajudar. E depois ele não vai aprender, porque ele não vai conseguir retomar a vida dele onde estava, no caminho correto. E aí pode gerar até uma situação de morte e física. Tem muitas pessoas cometendo suicídio por causa de dívidas. Então não vamos interromper o processo de ninguém. Se Deus poupa, olha um exemplo na palavra. Existe lá o credor compassivo ou o servo compassivo. Ele chega no rei e clama: Senhor, perdoa as minhas dívidas. E o rei, com a sua grande benevolência, vai e perdoa as dívidas. Só que quando ele vai e sai do palácio, tem um credor, um devedor dele, e diz: a minha dívida é muito menor, perdoa a minha dívida. Ele fala: não, você tem que me pagar tudo. Você tem que me pagar tudo. Tudo e mais um pouco. E aí um dos servos do rei avisa o rei: ó, você acabou de perdoar e o fulano não está perdoando lá, chama ele de volta. Aí o rei fala: ó, aquele decreto, ó, cancelei, você vai ter que pagar tudo. Você vai ser escravo das suas dívidas agora. Por quê? Porque ele não aprendeu. Porque ele não aprendeu a ser compassivo como foram com ele, como o rei foi com ele. Ele não aprendeu o processo. Ele tinha que passar pelo processo. Então Deus, ele não perdoa, ele não poupou, Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho.
Deus, ele respeita os processos, ele não poupou nem Jesus. Coloca o versículo 32 para mim, Cassi, por favor. Olha lá. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí Jesus lá no Getsemane se retira para orar sozinho. Os discípulos ficaram um pouco para trás, e ali os poros de Cristo começaram a dilatar, sangue começou a sair. Jesus estava no estresse máximo que um ser humano pode chegar, e começou a suar sangue, porque Jesus já estava sentindo grande peso sobre sua vida. E aí ele fala por 3 vezes: Pai, aparta de mim este cálice. Pai, aparta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E aí Jesus vai, é preso, coroado com uma coroa de espinhos, coloca uma veste nele para dizer: você é o rei. E aí Jesus passa pela via dolorosa, chega na cruz do Calvário, e nos instantes finais o céu se fecha, Deus silencia, e aí ele olha para cima, quase no último suspiro, e diz: Pai, por que me abandonaste? E o silêncio ensurdecedor tomou toda a terra. Mas foi preciso, para que o maior propósito para a humanidade se cumprisse. Deus entregou o maior presente para nós. E você ainda está achando que Ele não vai te respaldar naquilo que você necessita? E você acha que Ele não vai respaldar a sua vida aqui na terra? Nós temos que mudar. Nós precisamos, nós devemos confiar no plano perfeito de Deus. Aí nós vamos voltar lá para o versículo 28. E olha lá. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tudo vai cooperar dentro do teu propósito, se você amar Deus. Ame Deus de todo o teu coração. É pela fé que vem a salvação. E Paulo conclui esta palavra falando sobre o amor imutável de Deus. Aí nós vamos lá para o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que é capaz de nos separar do amor de Cristo? Você deve estar passando alguma coisa dessas aqui, mas vai vir a resposta. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou.
derrota. É porque você está muito limitado numa questão só financeira. É porque você está limitado numa questão sentimental que está tirando o teu sono. É porque você está limitado na sua autossuficiência e na sua ignorância. É que você está limitado na sua avareza. Nós somos a nossa própria pedra de tropeço. E nós mesmos nos condenamos e nos afastamos do amor de Deus, porque Ele nunca sai de perto. Mesmo que você mude a sua oração e necessariamente tem que mudar, dizendo, me ensina a atravessar, Ele estará junto contigo. Mas é que na hora da prova o professor está em silêncio. Mas você vai tirar nota 10. Aí vamos lá para o 38 e 39 na sequência, tá? Pois eu sou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus. Não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. Muda. É tempo. Estamos sendo chamados. A vida é um vapor que sobe e logo desvanece. Ontem eu tinha 8, 10 anos de idade, hoje eu vou fazer 45. E nós estamos presos a determinadas situações e estamos nos impedindo de viver o melhor. Será que você não vai acordar para a sua vida? Será que você vai continuar preso na pequenez da tua vida? Será que você vai ficar preso a tantas coisas pequenininhas? Para de ser a própria pedra de tropeço da tua vida. Acorda de manhã, olha no espelho e fala: não vai aprontar comigo. Para de ser nocivo para mim. Conversa com você mesmo. Olha para sua família, olha para sua casa, olha para os seus filhos, olha para os seus pais, olha para todos. Independente se você é pai, se é filho, se você é amigo, olha. Seja ponte na vida das pessoas, não esteira, ponte que leva até Deus. Seja ponte na vida de alguém. Para de olhar para o seu umbigo. Para de ser avarento, mesquinho. Para de ser pequeno, medíocre. Como Jesus falou para a Laodiceia: miserável, pobre, cego, nu. É o tempo que nós estamos vivendo. É muito pequeno. Aí falam: o povo de Deus é tudo jeitinha. O povo de Deus é muito esclarecido. Viu, ô imundiça? O povo de Deus é um povo que sabe das coisas. O povo de Deus é um povo instruído. O povo de Deus é um povo inteligente. O povo de Deus é o que clama, é o que ora. Porque quando acontece algo lá, coloca um povo de Deus para orar, porque aí vai mudar a situação. O povo de Deus é chamado, é escolhido. Deus tem propósito. Está na hora de você começar a repensar a sua vida. Para de se expor. Para de mimimi. Para. Faz sua vida andar, faz sua vida crescer. Vai prosperar. Vai estudar, vai trabalhar, vai ter
glória nas coisas que você faz, mas sem Deus não, sempre com Deus. Sai dessa vida medíocre. Para de ser frio. Para de ser morno, na verdade. Para. É chegado um tempo que nós não podemos mais brincar de sermos cristãos, seguidores do caminho. É chegado um tempo que ou nós amadurecemos ou nós amadurecemos. Não existe meio termo. É chegado um tempo em que nós temos que olhar para trás e falar: agora sim vai começar a minha vida de verdade, porque Deus vai te dar o tempo necessário.